Bom, nós estamos falando então daquilo que é importante para nós. Para uma comunidade de fé tem algumas coisas que são importantes, que são importantes, e que a gente não deve esquecer ou deixar de lado. Claro que uma vez que a gente escolhe aquilo que é importante, tem algumas coisas que estão em segundo lugar ou estão em outro lugar e às vezes a gente não precisa nem considerar, nem pensar nisso. E como nós somos um grupo de pessoas aqui, de gente que veio de outras igrejas, de pessoas que nunca tiveram uma experiência de fé, nesse jeito de viver a igreja como nós estamos vivendo, e nós então estamos construindo essa comunidade, construindo esse ambiente onde a gente quer que as pessoas fiquem à vontade. E quando nós tratamos desse assunto, então a gente quer falar sobre aquilo que tem a ver com a importância. E aquilo que a gente vai dizer, isso é bem especial e não pode ser dispensado. Vamos desligar essa luz aqui, ó, essa que está aqui no chão. Isso. Aí ficou, para mim, melhorou aqui, meu olho agradece. Bom, quando a gente, falando daquilo que é importante, pensando na sua vida de família, ou nas suas amizades, nas suas relações, tem algumas coisas que você define como importante. Por exemplo, na minha casa tem uma refeição que ela é muito importante. Todos nós lá em casa, a gente sabe disso. Tem refeições durante a semana que a gente pode acabar fazendo junto. Pode acontecer da gente estar junto e tomar essa refeição. Mas a refeição, por conta dos meus compromissos, por conta dos compromissos dos meninos e os compromissos da Adriana, a refeição que é a mais importante, que a gente faz questão de tomar junto, sempre no sábado de manhã, ou mais ou menos, ou nem de manhã, às vezes é meio-dia. Mas é um momento que está todo mundo junto e a gente toma essa refeição sem pressa. É isso que a gente faz, a gente considera que esse momento é um momento importante da família. Então os meninos já sabem que se eles marcarem alguma coisa, pode ser em exceção e precisa avisar. E quando um de nós, Adriana ou eu, não estamos, a gente conversa sobre isso. A gente não vai estar porque tem algum outro compromisso. Mas esse é um momento que a gente, de vez em quando, tem algum amigo. E olha, nesse horário, para vir e tomar um café da manhã, ou para tomar essa refeição, essa primeira refeição do sábado com a gente, vai ser alguém que pode estar naquela mesa com intimidade. Não é qualquer um que vai chegar lá. Então, porque a gente gosta desse momento para saber um pouco mais da vida um do outro, daquela semana onde alguém trabalhou a semana toda e estudou, e é mais difícil para conversar, mas naquela hora a gente vai gastar tempo. Isso é importante. Nas suas relações, provavelmente você tem alguma coisa que é muito importante. Ontem foi o Dia dos Namorados. Para algumas pessoas isso não é tão relevante assim. Para outros, se esquecer o Dia dos Namorados, tem punição, tem cartão amarelo. Se esquecer o presente do Dia dos Namorados, tem retaliação. E cada relação tem o seu lugar de importância, tem aquilo que você coloca como muito importante. E tem aquilo que pode ser secundário. Isso depende de como é que você está levando. Na sua família também deve ter isso. Você deve considerar isso para as coisas que você compra, as coisas que você tem. Para uma pessoa é muito importante um estilo, né, de roupa. Você está sempre naquilo que é o jeito de se vestir do momento. Outros têm um estilo próprio, um estilo casual que não está necessariamente ligado àquilo que as pessoas estão usando agora, e cada um vai encontrando o seu jeito de colocar a importância de como se vestir, a importância de como se relacionar, a importância, e colocando aí nos degraus aí que você pode ter, colocando o grau de importância daquilo que você pode viver nas suas relações. Né? Para alguém, a formação, né? Estar sempre estudando é importante, aprender outra língua é importante, e assim vai. Então, quando a gente vai falar do assunto de igreja, a gente também tem aquilo que é importante. E nós viemos estudando nos outros dias aí, se você olhar nas plataformas de áudio, no YouTube, você vai ver as últimas mensagens, nós estamos falando desses pontos que são de grande importância para a nossa caminhada de fé aqui. Hoje nós vamos falar sobre, nós compreendemos que ser discípulo de Jesus é muito importante.
e a gente tem aqui um processo de discipulado intencional. Mas alguém vai dizer, mas a gente não é cristão? Nós somos cristãos? Somos cristãos. Vou falar sobre isso. Quero esclarecer algumas coisas aqui antes de colocar um lugar aqui onde a gente pode refletir mais. Como os discípulos de Jesus, a gente sabe qual é a raiz dessa conversa sobre ser discípulo. Então, mesmo antes de Jesus chegar, esse negócio de discípulo já existiam. Existiam discípulos de homens formadores, né? De homens que eram professores, de homens que eram sábios daquele tempo, tinham os discípulos desses homens. Jesus, então, usa uma estratégia daquele tempo, e aí vem os discípulos de Jesus, homens, aqueles 12, que antes de se tornarem apóstolos, foram primeiro discípulos, foram primeiro treinados, foram primeiro preparados por Jesus. Aí a gente tem uma outra coisa interessante. A primeira vez que os discípulos de Jesus são chamados cristãos é em Atos capítulo 11, numa cidade chamada Antioquia. Nessa cidade tinha uma comunidade que não era... É interessante pensar nisso, né? Que às vezes a comunidade ela é formada por gente de uma mesma raça, de uma mesma etnia, quero dizer, chamar de etnia, estou falando raça, o mesmo que etnia. Na igreja de Jerusalém, que a gente encontra no começo do livro de Atos, a gente vê quando o Espírito Santo vem, né, quando o Espírito Santo chega, a gente tem esse fenômeno, né, espiritual, poderoso, né, que tem uma descrição poderosa do que acontece ali. A gente tem em Atos capítulo 2, a gente tem a descrição do que acontece ali. Naquele momento tem pessoas de muitos povos ali, de diferentes povos, mas quando fica só no tempo, no dia a dia normal, aí você tem um povo que é, na sua maioria judeu. Tem alguns que são judeus de fala grega, os helenos, os helenizados, né? E aí a gente tem, por isso que vem os diáconos, e aí o texto de Atos vai progredindo, explicando isso que vai acontecendo. Mas quando chega em Atos capítulo 11, versículo 6, os discípulos de Jesus, da igreja de Antioquia da Síria, ou Antioquia da Psídia, são chamados cristãos pela primeira vez. E é uma comunidade internacional, tem pessoas de muitas raças lá. Mas o interessante é que essas diferenças são superadas. Então, por que é que nós queremos nos identificar como discípulos de Jesus? E para nós é muito importante essa identificação. Nós somos discípulos de Jesus e nossa jornada como discipulado é intencional. É intencional porque nós estamos juntos na medida que somos discípulos de Jesus. Nós não estamos juntos porque a gente vota em alguém. Nós não estamos juntos porque nós temos uma raça, no sentido, nós somos brasileiros. Nós não estamos juntos porque nós somos brasileiros, nós estamos juntos porque somos discípulos de Jesus. Nós estamos juntos porque acreditamos em Jesus. Jesus é nosso mestre, nosso Senhor. E se nós fôssemos aqui, alguns fossem portugueses, outros japoneses, outros de outras etnias, nós estaríamos juntos da mesma forma, porque o que nos junta é a nossa fé em Cristo. É acreditar que Cristo é nosso mestre, e isso faz a gente andar junto. Então, quando você olhar para cá e você começar a conversar, você vai conversar um pouquinho aqui, você vai descobrir que tem gente que vota em alguém ou gente que tem um viés político que é diferente do outro. Isso não nos separa. E neste sentido, isso é diferente, porque na maioria dos lugares onde você vai, isso separa a família, isso separa amigos, isso faz gente sair do grupo de WhatsApp, isso faz dividir um monte de grupos. Amigos não se falam mais, eles não vão na festa mais um do outro. Nós decidimos que isso não é uma coisa que nos separa. Porque nós, na medida que nós nos tornamos maduros, eu consigo lidar com alguém que pensa diferente de mim. Na medida que, se o discipulado, eu sou de Jesus, intencionalmente eu sigo, eu não posso deixar que o que me separa seja maior do que aquilo que me une. Se Jesus é o meu mestre e a mensagem de Jesus é tão poderosa a ponto de eu me juntar a outras pessoas que não têm o meu sobrenome, que a gente às vezes inicialmente nem tem uma intimidade, mas a gente começa a andar juntos, por que é que nós vamos nos separar por aquilo que é secundário? Então aqui já fica bem claro que política é secundário. Se alguém de nós aqui um dia se tornar político, ele nunca vai vir aqui na frente. Não porque é político, ele vai vir porque ele é nosso irmão. E ele não vai vir aqui para ganhar voto também não.
E se ele vier aqui para pedir voto, nós vamos ter uma briga feia aqui, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque o que nós estamos fazendo, então, é caminhar como discípulo de Jesus e lidar como isso que aparece aqui em Atos. Fazendo de tudo para que as nossas diferenças sejam superadas e a nossa lealdade em Cristo seja comum, aquilo que nos une. Então, a segunda vez que o nome cristão é mencionado, acontece, então, são só 3 vezes no Novo Testamento todo. Nós escolhemos nos dizer que nós temos um discipulado intencional aqui. Nós nos denominamos cristãos, mas no Novo Testamento são só 3 vezes que as pessoas são chamadas de cristãos. A segunda vez, o que mostra que esse termo tinha crescido e tinha se alastrado pelo povo e chegado em todas as camadas da sociedade. Porque quando chega no final do texto de Atos, o rei Agripa, quando Paulo já está sendo condenado, o rei Agripa diz o seguinte: por pouco não me persuades a me tornar cristão. Então, se o povo lá na igreja em Antioquia, na Síria, está falando, é a primeira vez que o pessoal é mencionado como cristão, e depois um rei está dizendo isso no final de Atos, esse termo se alastrou. É um termo que é conhecido, é um termo que é muito conhecido hoje, mas essas 3 vezes isso fica marcado. A terceira vez, ela entra na carta de Pedro, e é uma coisa interessante. Na carta de Pedro, o termo, né, ele é apresentado porque ele coloca uma questão do que seria a perseguição, né? Em 1 Pedro 4, capítulo 15, 16, aos que sofrem por serem perseguidos como criminosos, e aos que sofrem por serem perseguidos como cristãos. Nós temos essas duas características. As pessoas naquele momento estavam sendo perseguidas pelo império. Alguns eram perseguidos porque eram criminosos, outros eram perseguidos por serem cristãos. E era essa diferenciação que era importante Pedro colocar, e Pedro escreve na primeira carta de Pedro, então a gente tem essa denominação. Mas para nós é importante saber o seguinte, que ser discípulo é mais forte. Ser discípulo é mais profundo, porque implica em um relacionamento entre aluno e professor. No nosso caso, a ideia de ser discípulo de Jesus é um aluno que nunca se forma. Então, apesar de eu estar aqui ensinando para vocês, muitas vezes, na próxima quarta-feira, a gente vai ter um momento de aprofundamento bíblico, e eu vou estar lá com um grupo de pessoas, daqui a pouco eu explico melhor o que vai acontecer. Eu estou ensinando para as pessoas. Mas ensinando porque aprendi e posso ensinar. Ou logo pode ser uma outra pessoa aqui do nosso grupo ensinando também. Mas ser discípulo é mais forte porque implica em um relacionamento entre aluno e professor. Implica em reconhecer que Jesus é nosso mestre. E eu estou nessa relação de aprendiz, nessa relação onde eu aprendo e caminho com ele, porque sempre tem alguma coisa boa, alguma coisa nova para aprender de Jesus. Eu levo a sério essa responsabilidade e compreendendo que tem algumas disciplinas nessa relação. Porque a raiz da palavra discípulo é a mesma raiz da palavra disciplina. O que significa, né, quando a gente fala disciplina, porque a gente aplica a colocar limites nas nossas crianças, ou colocar limite, né, a disciplina do trabalho, a disciplina disso, daquilo, a gente começa a falar, parece que é um negócio ruim, né? Mas disciplina é alguém que tem limites. Alguém que tem alguns lugares onde ela reconhece que é um ponto onde dali ela não passa. Então, o discípulo de Jesus é isso. Eu reconheço que meu mestre me ensina, eu aprendo e sou disciplinado à maneira de Jesus. Tem os limites que Jesus viveu nesse mundo, e desses limites eu aprendo porque para mim também tem sentido viver desse jeito, né? Como Jesus é a referência para a gente tudo isso. Então a gente leva a sério o que ele ensinou. Mas a gente, olhando para isso, a gente reconhece que tem níveis diferentes de compromisso com Jesus. Então a gente vai é fácil, né, na cristandade, na comunidade cristã, a gente vê que tem pessoas que têm mais compromisso ou menor compromisso. Então a gente vai completar esse assunto lendo um texto que está em Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46, diz o seguinte:
Por que vocês me chamam Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é que vem a mim. Ouve as minhas palavras. Deixa eu ler de novo aqui. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra a casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Na tradução na Almeida, na NVI, o Senhor dito 2 vezes. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não guardam o que eu falo para vocês? Por que vocês estão me chamando de Senhor se vocês não cumprem o que eu falei? Então tem gente que está chamando Jesus de Senhor, mas não cumpre o que ele falou. Então, para algumas pessoas, essa relação é um compromisso menor, é um compromisso mais raso. A gente vê na parábola do semeador, né? É uma parábola daquelas que todo mundo conhece, né? Que o semeador saiu a semear e jogou a semente. E parte da semente caiu entre os espinhos, parte caiu em solo rochoso, parte caiu em solo fértil. E aí, parte caiu na beira do caminho. E teve semente, e até, olha só como tem categoria. Uma que nasce, uma não brota, mas não cresce porque não tem raiz, porque está no solo rochoso. A outra cresce, mas os espinhos sufocam, porque outras são comidas pelas aves porque estão na beira do caminho. E aquela que está no solo fértil produz. E até a que produz tem nível diferente, porque produz a 30, 60 e 100 a cada semente. A cada grão de semente, a cada broto que se torna uma planta, ela pode ser colhido 100 grãos, 60 ou 30. Então a gente vai ver que tem uma categoria aí. É categorizada essa qualidade. Então, no que depender de nós, eu como discípulo, eu quero ser alguém que aprende e alguém que tem um coração fértil para a palavra de Deus, onde a semente que é a palavra de Deus chega no meu coração e produz muito, muito resultado. De minha parte, eu gostaria que produzisse 100. Que não seja eu a endurecer meu coração, para que a semente chegue no meu coração, para que a semente produza bom resultado, para que ela produza bom fruto. Então, nesse sentido, o que a gente não pode ser é o solo rochoso, definitivamente não, porque não tem raiz. Então, se nós aqui temos, como nossa igreja, um discipulado intencional, então nós queremos ser discípulo raiz. Então, guarda essa no seu coração. Nós queremos ser discípulo raiz. Discípulo que, uma vez que tem raiz, produz resultado. Produz resultado do tipo que reconhece que tem desafios, se submete a esses desafios. Sabe que quando você diz que Jesus é o Senhor, tem algumas coisas que tem a ver, que são definitivas aqui. Tem a ver com lealdade, com autoridade, tem a ver com definir que tem uma norma padrão aí para a nossa vida. A gente vai, de vez em quando, se opor à cultura, vai ter muitas horas que a gente vai se opor à política, vai ter momentos que a gente se opõe às estruturas econômicas, vai ter hora que esse mundo estruturado, de um jeito que você fala, isso é anti-Deus, e a gente não está alinhado com isso não. Então a gente é um grupo de pessoas que está nessa caminhada, dizendo Senhor, Senhor, cumprindo aquilo que Ele falou, aquilo que Ele ensinou para nós. O que Ele nos ensinou, a gente busca viver, intencionalmente. O que é que Ele me disse? O que é que Ele me disse através da palavra? Que eu posso dizer Senhor, Senhor, e eu estou sendo então um discípulo raiz. Eu estou sendo aquela pessoa que tem, nesse texto que nós lemos, um alicerce firme. Eu tenho um alicerce firme, eu estou seguindo, eu estou olhando para esse mundo como quem está inconformado, porque tem algumas coisas que estão fora do lugar nesse mundo, definitivamente estão fora do lugar. Eu sigo como quem está inconformado. Eu estou inconformado com algumas coisas, e a gente sempre está acostumado com esse negócio de ser inconformado com o que os outros são, com o que os outros falam, com o que os outros fazem. Nós somos inconformados porque somos discípulos de Jesus, raiz. Nós começamos com esse inconformismo com a gente mesmo. A gente não começa lá com o outro, porque quase sempre a gente fica pensando que o outro é o problema e a gente
pode muito pouco na mudança do outro. O que a gente pode mesmo é na mudança da gente. Se eu digo que Jesus é meu Senhor, tem mudanças que eu pratico aqui no meu coração. Tem coisas que eu tenho que aprender. O que é minha cultura? Aqui a cultura do nosso país, que a cultura desse tempo está dizendo, está apontando para mim. Algumas coisas que não têm sentido. Como um homem se relaciona com uma mulher que não é a sua esposa, que não é a sua filha, que não é a sua mãe. Como que um homem se relaciona com o sexo oposto? Como que uma mulher se relaciona com o sexo oposto? Isso é um jeito de dizer, eu estou seguindo Jesus e sou discípulo raiz. Uma mulher que não é a minha esposa, ela está segura comigo. Ela não está segura comigo porque é minha irmã, porque ela é minha mãe. Ela está segura comigo porque eu sou discípulo de Jesus. Eu não vou estar fazendo brincadeiras e gracejos e palavras que têm duplo sentido. Eu não vou estar criando uma situação constrangedora como se eu estivesse querendo conquistar. Toda vez que eu estou conversando com uma mulher, eu estou criando uma situação que constrange. Não, eu não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. Por que eu não estou fazendo isso? Porque eu sou um cara legal? Alguém vai dizer de mim que eu sou um cara legal. Mas nós aqui sabemos que eu sou isso, ou todos os homens aqui devem ser isso, porque nós somos discípulos de Jesus, porque nós dizemos Senhor, Senhor. E esse é o nosso alicerce. É assim que nós nos relacionamos. É assim que nós fazemos. Nós respeitamos. Nós não fazemos aquilo que a nossa cultura diz. E quando a gente olha para a situação, a gente vai perceber que tem algumas coisas que estão bem erradas. Já falei para vocês e volto aqui a dizer que tem um problema no materialismo que é terrível. Qual o problema que está no materialismo que é terrível? E que você descobre algumas pessoas e você vai ver o nível de cristianismo. Porque nós estamos num país que é muito cristão. Nosso país é muito cristão. É muita gente que diz Senhor, Senhor e não guarda o que está escrito aqui. É muita gente, mas tem muita gente mesmo. E daí, de repente, você vai encontrar alguém dizendo assim, mas eu posso, aqui você conversando lá com alguém lá no seu trabalho, e você descobre que a pessoa pode pegar alguma coisa lá que vai dar uns 100 ou 200 reais, ou uma peça, ou um bem, ou pegar um dinheiro, pegar alguma coisa que não é dela, pegar um bem que é da empresa e levar embora, e ninguém vai ficar sabendo, e isso vai dar uns 200 ou 300 reais, alguma coisa assim. A pessoa vai dizer assim, mas eu não vou me sujar por tão pouco. Sabe o que é isso? A cultura materialista que nós estamos dentro. O que isso significa? Alguém que diz, eu não vou me sujar por tão pouco, está dizendo assim, que eu me sujo por muito. É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que tem um preço. E que se valesse a pena, ela roubava o patrão. Se valesse a pena, ela pegava alguma coisa que não era dela. E a palavra ensina um negócio para a gente. Como é que eu posso dar aquilo que é seu, se você não cuidar daquilo que é do outro? Então significa o seguinte. Alguns de nós aqui estamos trabalhando nas nossas empresas, nos nossos empregos, nos lugares onde trabalhamos, ou nos negócios que temos, nós estamos trabalhando para cuidar do bem que é do outro. Como que Deus sabe que Ele pode nos abençoar? À medida que nós cuidamos bem daquilo que é do outro. Né? O Renato está aqui, daqui a pouco ele volta aqui para a gente conversar. O Renato é gerente de marketing da EcoUrbis. Ele cuida bem dessa marca, do ponto de vista do marketing. Como é que Deus pode dar aquilo que é do Renato? Olhando para o jeito como o Renato é diligente e cuida bem daquele bem, a marca, e tudo que significa, e tudo que envolveu o marketing daquela empresa. À medida que o Renato cuida bem daquilo que não é dele, Deus o abençoa. É assim que um discípulo de Jesus faz. Agora, nessa relação de materialismo, a gente pensa assim, mas onde eu posso tirar uma vantagem aqui? Onde eu posso cobrar um pouco mais e pegar o dinheiro que não é meu, fazendo uma negociata, fazendo uma armação, onde eu me corrompo e corrompo alguém? Isso está na nossa cultura, e nós nos opomos à nossa cultura nesse sentido. Nós somos discípulos de Jesus, nós dizemos Senhor, Senhor, nós temos firmes alicerces. O que é? Aquilo que não é meu, não põe a mão. Aí eu falei aqui na cultura, e quando estava falando das relações humanas, é isso, aquilo que não é meu. Eu nem faço gracinha, né? Eu nem brinco com isso, porque não é meu. Aquilo que não é meu, não é meu, de fato. O troco a mais não é meu. O troco que por engano alguém me entregou, que não é meu, não é meu.
Do mesmo jeito que alguns benefícios que podem vir de coisas erradas que essa sociedade propõe, não é meu. Não é meu. Eu sou fiel ao meu casamento. Eu sou fiel à minha caminhada com Jesus. Eu sou fiel às relações familiares que tenho. Eu sou fiel à caminhada de discípulo que tenho em nossa comunidade de fé. Eu sou fiel com os segredos que me confiam. Eu sou fiel, e é isso que a gente vai fazer. Como é que um discípulo de Jesus anda? Nós andamos com alicerces firmes, e a gente, quando vem a tempestade, a gente não tomba. E alguns de vocês já enfrentaram tempestades terríveis. Alguns de vocês enfrentaram tempestades que alguém fala assim, mas como é que ele continua sendo discípulo de Jesus? Como é que ela continuou sendo discípulo de Jesus quando veio uma situação dessa? Porque quando vem uma situação dessa, eu vou desconfiar de Deus. Quando vem uma situação dessa, eu vou ficar rebelde, eu vou ficar inimigo de Jesus, inimigo da cruz, eu vou amaldiçoar meu Deus. E alguns de vocês aqui passaram por lutas terríveis. Alguns de vocês tinham planos profundos para que o casamento de vocês fosse a família que vocês tinham sonhado. Trabalharam, fizeram tudo, mas não foi. Fizeram tudo que estava ao seu alcance, mas não aconteceu. Lutaram como um discípulo de Jesus, até o ponto que puderam ir. Outras pessoas tiveram outro tipo de luta. As lutas pessoais. Gente que lutou e o casamento consertou. O casamento ajustou. Outros lutaram com outros problemas, crises financeiras terríveis. Não perderam a fé, mantiveram a caminhada com Jesus diante de crises terríveis. Diante daquela situação de não saber de onde vem a comida da próxima semana. De onde virá o recurso para o aluguel do próximo mês. Gente que já passou por isso. Eu estou aqui diante de vocês e eu já passei por isso. Glória a Deus, não está acontecendo isso comigo hoje, mas eu já passei por isso. Deus se apresentou como Deus da providência. Ele providenciou. De muitas formas ele providenciou. E é isso que ele tem feito. Aquele que diz Senhor, Senhor, vive de um jeito que tem lastro, que tem profundidade. E quando vem a tempestade, não cai. Não destrói, continua firme, continua andando. Na nossa caminhada aqui, a nossa intenção é essa. Nós consideramos que o discipulado é imprescindível. Nós queremos ser discípulo raiz. Nós queremos ser discípulo daquele que tem raiz profunda, daquele que dá resultado. No que depender da gente, 30, 60 e 100 por 1. Quem está dando 30 quer dar 60, e quem está dando 60 quer 100. É isso. E aí alguém vai falar assim, mas alguém vai chamar isso, vai falar que é da prosperidade. Fala o que você quiser. Vem conviver com a gente. Pode. Vem conviver com a gente, para você ver como gente generosa é abençoada. Nós somos generosos na amizade, generosos no cuidado, é assim que a gente vai ser. Generoso na abençoar o outro, generoso em dar tempo ao outro. Generoso, e Deus com generosidade nos abençoa, porque a gente escolheu andar assim. Isso significa, eu não estou aprendendo, para ficar com a cabeça gorda, no sentido de ficar retendo conhecimento. Não, nós estamos aprendendo de Jesus. Ser discípulo significa aprender, e nós aprendemos para usar. Aprendemos para usar na vida. E nosso convite, então, para aqueles que ainda não encontraram uma comunidade de fé assim, vamos andar juntos. E anda mais um pouco para conhecer a gente. E aqueles que já estão juntos aqui, é uma das coisas que a gente conversou lá atrás, que define aqui. A gente não chegou nesse ponto sozinho. Assim, não foi uma coisa que veio da cabeça de um só. Isso aqui nós pensamos juntos. É aquilo que a gente acha que é muito importante. Aquilo que está em primeiro lugar. Aquilo que a gente não negocia. Tem algumas coisas que a gente pode negociar. Pode ficar em outro lugar. Pode, a gente pode pensar. Mas tem aquilo que vem junto. A gente não sabe qual é a ordem que vem, mas está tudo meio que conectado. Quando você ouviu aqui a gente falando, 3, 4 semanas atrás, o Renato falando sobre Jesus, o centro da nossa fé. Se Jesus é o centro da nossa fé, não há como, nessa relação,
de ser Jesus o centro da nossa fé, não há como a gente andar sem que nós sejamos esses que estão completamente comprometidos em serem discípulos e cada vez discípulos melhores. E eu espero que você seja um inconformado, que olhe coisas que não estão legais nesse mundo, que olhe as coisas que não estão funcionando nesse mundo, que olhe as coisas que não estão funcionando em você, que tem coisa que não está tão legal assim em você, que podia ser melhor. Você está chamando Jesus de Senhor, Senhor, mas tem uma coisa que podia ser melhor. É assim um discípulo de Jesus. Quando você encontra uma coisa que pode ser melhor, você vai até isso, você enfrenta, você muda, você cresce, você desenvolve. E quando você encontra alguém que precisa de você, você se apresenta como aquele que pode trazer, né, uma palavra, que pode trazer um recurso, talvez, né, que possa trazer, de algum jeito, trazer Jesus para perto, trazer Jesus para o centro da relação. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que sejamos discípulos, que quando a gente falar que Jesus é nosso Senhor, Ele seja de verdade. E que nessa jornada, como discípulo, que a gente seja discípulo raiz. Né? O oposto de raiz tem um cara famoso aí do marketing digital que ele fala que o oposto de raiz é Nutella. E é isso. Tem discípulo Nutella ou não tem? Tem gente chateadinho com Jesus. Por quê? Porque é Nutella. Porque se for discípulo raiz, ia compreender que quando o Senhor apresenta, a gente anda com Ele, a gente caminha com Ele. E tem gente que vai ficar negociando sempre, como uma criança, né? Uma relação infantil, que se Jesus não me dá tudo o que quero, parei de andar com Ele. Ele tem que me dar tudo o que quero. Bom, aí você enganou, você está enganado, Jesus não é esse. Ele não é alguém que vai dar tudo o que você quer, Ele vai dar tudo o que você precisa. E assim, aprendemos a nossa caminhada como discípulos de Jesus.